O grau de precisão da topografia pode variar de acordo com a metodologia que você usou em campo para poder fazer o seu mapa. Essa precisão, ela pode variar de várias maneiras. Uma delas é em relação ao desenho, né? Como que você fez esse desenho, qual foi a metodologia que você utilizou para fazer esse desenho. E também em relação à precisão das medidas que você tirou, de acordo com a metodologia e equipamento que você utilizou em campo para poder fazer o seu croquis. A gente tem a classificação BCRA e nela é avaliado esses dois parâmetros. Então são variáveis de números e letras que vão mudar, né, de acordo com a metodologia que você usou no seu mapeamento. O grau de precisão, que avalia as medidas, né, que você tirou lá, as medidas como distância, azimuth, inclinação. Esse grau, ele é avaliado e ele é categorizado de acordo com números. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou X. As letras, que é a metodologia que você usou na representação gráfica. Esses parâmetros vão ser avaliados de acordo com as letras, que pode ser A, B, C ou D. Então, a representação gráfica seria a maneira que você utilizou para fazer o seu desenho. A precisão do mapeamento no grau BCRA, ele vai ser um conjunto, né? Vai unir esses dois parâmetros, um número e uma letra. O número vai avaliar a precisão das suas medidas, das suas medições, a sua metodologia de medição, e a letra vai avaliar a sua metodologia de representação gráfica, ou seja, o seu desenho. Para o licenciamento ambiental, é exigido que as cavernas, né, as cavidades que serão consideradas como cavernas, elas precisam ter um grau de mapeamento 4C ou 5D. E as cavidades que foram identificadas como feições, elas podem ter o croquis realizado no grau 2C. Vou falar um pouco para você sobre os graus agora de mapeamento. Os números, né, como eu falei, eles vão identificar as variáveis de acordo com a sua metodologia de medição. Então, o grau 1 é quando você fez um croquis em campo, mas não fez medida nenhuma. Você estava lá sem trena, sem bússola, foi tudo de olho. O grau 2 seria entre o grau 1 e o grau 3, então você pode ter tirado alguma medida. O 3, ele é quando você utiliza a bússola no seu mapeamento, mas essa bússola não é uma bússola de alta precisão. Você pode ter feito o mapa, por exemplo, usando a bússola na mão, sem uso de tripé. E aí a gente tem alguns erros que são admitidos dentro desse grau. No grau 3, por exemplo, o ângulo é de mais ou menos 2,5 graus. A distância, erro de distância, o admitido é de mais ou menos 50 centímetros. E o erro de posicionamento da base de mais ou menos 50 centímetros. Esses erros a gente consegue visualizar quando a gente fecha um polígono durante a nossa topografia. Nem sempre é possível fechar uma poligonal durante a topografia. Então, a gente pode considerar, né, para avaliação desses parâmetros, mas a sua metodologia de medição mesmo. Bússola na mão, a gente pode entrar nesse grau no grau 3, por exemplo. O grau 4 seria entre o 3 e o 5. O grau 5 é quando a gente usa uma bússola de precisão. Utilizamos também o tripé e ambos nivelados. Então, a gente vai bolhar tanto a bússola como o tripé em cada uma das medições, em cada uma das bases. O ângulo admitido de erro nesse grau 5 é de mais ou menos 1 grau. A distância de 1 centímetro. E o posicionamento das bases de mais ou menos 10 centímetros. Então, o grau 5 seria uso de bússola, né, de alta precisão, e bússola nivelada, bolhada, tripé também, o uso da trena laser para tirar suas medidas. O grau 6, ele é mais preciso que o grau 5, e o erro de ângulo admitido é de mais ou menos 0,5 graus. O grau X
é aquele que a gente utiliza um equipamento para fazer a topografia, para fazer as leituras de ângulos, no caso, por exemplo, a estação total, o scanner a laser. Então, são quando a gente utiliza esses equipamentos de alta precisão. Em relação ao desenho, né? Igual eu falei, representação gráfica. A precisão vai ser representada por letras. E aí a gente tem a letra A, que é um desenho baseado na memória. Você não está mais na caverna e aí você desenha ela, é mais ou menos isso. O grau B, ele vai ser um desenho estimado lá na caverna mesmo. Mas você não vai ter a linha de trena para desenhar, você não tirou essas medidas, então você vai olhando e fazendo lá o seu desenho. O grau C, a gente representa de acordo com as medidas que foram tiradas em cada base. Então, a gente vai ter posicionado lá no nosso croquis as nossas bases e a nossa representação vai ser mais baseada no posicionamento das bases. Os detalhes vão ser tirados somente nessas bases. O grau D, a gente tem o desenho também na caverna, né? Porém, no grau D, a gente faz o desenho nas bases e posiciona essas bases também em todas as mudanças de morfologia que são significativas. Então, o grau D ele vai ser um croquis que tem mais bases e a nossa representação ela vai ser mais fiel, né? Por conta disso. Então, vamos ter a representação em campo, nas bases e também tirar medidas extras entre as bases para ter um desenho mais fiel àquela caverna. Então é isso, um pouco sobre o grau de precisão, né? Não se esqueçam que para o licenciamento a gente precisa do 4C ou 5D, no mínimo, para poder fazer uma análise dessas cavernas. E as que não forem consideradas cavernas pode ser o 2C. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes em campo a gente considera que vai fazer um 2C, por exemplo, achando que aquilo ali não vai ser caverna, e quando chega no escritório vai fazer espirometria e acaba sendo necessário entrar na análise como caverna, e aí a gente acaba precisando voltar em campo por conta de uma representação com um grau menor, né, menos preciso. Então eu indico que no mínimo seja realizado a topografia no grau 4C de todas as feições para a gente não correr esse risco de ser necessário fazer uma nova topografia por conta de uma pré-avaliação em campo que foi errada. Espero ter ajudado um pouquinho.